Como vocês sabem, o goleiro Léo Vieira já foi até apresentado pelo Bahia, não é? Mas vendo esta publicação que eu vou mostrar aqui para vocês, uma publicação que foi de ontem, dia 26, o perfil FBI Bahia City trouxe uma reflexão no X, antigo Twitter, e eu gostaria de saber a opinião de vocês, torcedores do Bahia, tá? Hoje, atualmente, a torcida do Bahia vive um dilema, pelo menos é isso que eu vejo nas redes sociais. Uns estão ainda um pouco tranquilos com o Bahia, porque o Bahia ainda supostamente não conquistou um título grande, mas a galera entende que o projeto é a longo prazo. Outros, e já é uma parte grande da galera, já começa a perder paciência, porque o Bahia vem fracassando nos torneios que pelo menos deveria mostrar um pouco mais de ambição, como, por exemplo, a Libertadores da América. Então hoje tem uma balança, né? Uma parte da torcida entende o projeto é a longo prazo, e para, digamos assim, se auto-enganar, por exemplo, fala em CT, fala em BID, fala em um monte de coisa que, enfim, não tem muito a ver com título, ou tem. Afinal de contas, um time de futebol se sustenta com patrocínio e com uma boa estrutura de CT, não é? Mas uma galera mais nervosinha, que até faz o perfil mais parecido com o meu, já quer títulos, ou então pelo menos quer Bahia brilhando mais nos torneios do que tem brilhado atualmente. Ok, o Bahia realmente, no torneio mais importante que disputou nos últimos 2 anos, fracassou, que foi a Libertadores da América, né? Mas isso, a gente já conversou muito sobre isso. Dá uma olhada nessa publicação. Voo de Bahia trouxe o seguinte: últimas notícias, o goleiro Léo Vieira já está acertado com o Bahia para um contrato em definitivo, com valores já definidos. O tricolor deve pagar a multa rescisória e aguarda apenas o ok da Chapecoense e blá, blá, blá. Vocês já sabem tudo isso porque isso foi notícia de ontem. E foi ontem mesmo que o perfil FBI Bahia City trouxe uma reflexão que eu achei interessante para vocês aqui no Nerd Bahia. Vamos dar uma olhada. A SAF do Bahia é completamente à parte. O Bahia tem um projeto, um grupo por trás com muito dinheiro e tem captado muita mão de obra excelente para trabalhar no clube. Se você não enxergar o que eu vou falar agora, aí é problema cognitivo seu. Nunca foi prometido um título brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores ao Bahia. Ninguém, literalmente ninguém, pegou e falou isso em uma entrevista. Contudo, o que sempre foi dito é a mesma coisa, abre aspas, vamos investir para que a médio a longo prazo o Bahia tenha condições de disputar títulos. Fecha aspas. Aqui vai a minha verdadeira frustração. Eu sou aquele torcedor sentimental. Eu entendi o recado que me foi passado. Abre aspas. É um projeto de médio e longo prazo. Fecha aspas. Ok, eu entendi, de verdade, mas o dia 4 de maio está chegando e a SAF do Bahia vai completar 3 anos. E desses 3 anos eu vi a evolução do ano 0 para o ano 1, do ano 1 para o ano 2 e por aí parou. O ano 3, meu amigo, o ano 3 está bizarro. O médio prazo está chegando. Acredito que entre 2028 e 2032 já é um prazo médio, onde o Bahia, na teoria, deve começar a apresentar alguns resultados esportivos mais acentuados, literalmente brigando por títulos. Não quer dizer que vá ganhá-los, mas no mínimo chegar em algumas finais. Aparece ali no G4 mesmo, só que em 2026... está mostrando que o buraco é mais embaixo. Muito bem, vocês viram aí esse começo de introdução, o que ele quis falar sobre a média a longo prazo, títulos e etc, né? Agora vai entrar numa parte do texto que ele meio que cita a contratação do goleiro, tá? Dá uma olhada. Esse tipo de contratação está no escopo do Bahia realmente. Faz sentido pelo projeto. Só que ela parece ser um plano D da vida e ser algo mais despreparado do que realmente pensado. Mas repito, ela faz sentido, mas neste caso ela não tem sentido, não para mim. O Bahia precisa de 1, 2, 3 Everton Ribeiro para que os Pulgas, os Caios e os Deus da vida tenham aquele cara que em campo faça eles desempenharem o melhor deles. Olha quanto tempo, e aí ele cita um jogador do Manchester City, ficou no City, e a diferença que ele fazia no meio-campo da equipe de Guardiola. O Bahia não tem peças para conseguir fazer uma desenvoltura melhor, mudar jogo ou buscar resultados. Saídas precisavam acontecer, aconteceram, mas não teve reposição à altura.
E mesmo estando atualmente em quinto na Série A, a sensação é que em algum momento o Bahia irá falhar e que é apenas questão de tempo, porque nos jogos mais importantes da temporada ele falhou. E essa falha custou a temporada de maneira indireta. A chegada de Léo Vieira espero que dê certo, mas se o departamento de futebol liberado por Carlos Eduardo Santoro não buscar por melhorar no meio do ano, temo pelo pior. Bom, galera, como vocês viram aí, foi meio que um desabafo da pessoa que gere, que está por trás do perfil FBI Bahia City. Eu, na verdade, considero um perfil bem legal, certo? Que traz notícias do Bahia, tá bem? Considero um perfil legal. Eu entendi o que ele quis falar aí, né? Ele fala muito consciente que é um torcedor emocionado. Sempre que você sabe que um torcedor emocionado quer título, né? Mas ele fala que é um torcedor emocionado, apaixonado e tudo mais, porém que ele entendeu o recado do Grupo City. Realmente o Grupo City nunca prometeu títulos para hoje, né? Eles sempre falaram em médio a longo prazo, porque médio a longo prazo não existe uma data. Qual seria o médio prazo para o Bahia começar a buscar um título? Lembrando que 2023 foi o ano 0. 2024 foi o ano 1, 2025 foi o ano 2 e 2026 tem sido o ano 3. Realmente, esse terceiro ano do Grupo City, juntando ano 1, ano 2 e ano 3, é o mais fraco do Bahia. Na minha opinião, pelo menos em termos de contratação, né? Porque, querendo ou não, o Bahia está no Campeonato Brasileiro até o momento e está bem. Porém, o Bahia, este ano, que é o ano 3, conseguiu fazer uma campanha de Libertadores pior do que fez o ano passado, que foi o ano 2. Ok, gente? Então, isso não faz muito sentido, né? O correto deveria ter sido o ano passado, o Bahia ter sido eliminado na pré-Libertadores e este ano ter caído na fase de grupos e ir para a Sul-Americana, porque demonstrou um pouco de avanço, né? O torcedor podia chegar aqui e dizer, ano passado a gente caiu na pré. Esse ano a gente ainda foi até a fase de grupos e quase passa para as oitavas. O torcedor podia dizer isso, né? Mas aconteceu ao contrário. E acontecendo ao contrário, querendo ou não, frustra o torcedor, né? Frustra. Além do mais, tem a Copa do Nordeste, que esse ano o Bahia, por causa do regulamento da CBF, não vai participar. E já é a oportunidade que o torcedor do Bahia perde de talvez comemorar um título, porque querendo ou não, a Copa do Nordeste é importante para todos nós nordestinos. Até o torcedor do Bahia se acostumar a não disputar mais a Copa do Nordeste, porque o seu time está num patamar maior, isso vai demorar muito tempo se o Bahia não conquistar títulos. Se o Bahia continuar falhando em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, em Sula, em Libertadores, se o Bahia continuar, por exemplo, o Bahia via Campeonato Brasileiro consegue vaga para um torneio internacional. Ok, isso não é muito difícil para o Bahia de hoje, né? Mas chega no torneio internacional, o Bahia falha, vai ficar aquele gostinho amargo de não disputar uma Copa do Nordeste e não ganhar um título. E aí você vai ver Vitória ganhando Copa do Nordeste, Fortaleza, Ceará, Sport, muito possivelmente mais na frente esses clubes vão passar o Bahia em termos de título e o Bahia vai ficar para trás no que diz respeito a títulos da Copa do Nordeste. Mas claro, o Bahia sempre vai ter uma desculpa plausível e coerente, que é do tipo, as últimas 4, 5 Copas do Nordeste eu não participei porque eu estava em Libertadores da América. E você? E aí o torcedor do Sport, do Ceará, do Fortaleza, do Vitória vai dizer, eu não disputei Libertadores, mas ganhei Copa do Nordeste. E vai ficar aquela, né? Cada um puxando a sardinha para o seu lado. Mas o que acontece é que a pergunta que eu quero saber para vocês é, até quando é o médio prazo? Porque o longo prazo pode ser daqui a 90 anos. Mas e o médio prazo? Nós já estamos no ano 3. Será que o médio prazo é ano 10? Porra, será que o torcedor do Bahia vai esperar até 2030, 2038, 2040 para poder conquistar, aí sim chegar ao médio prazo? Qual é o limite do médio prazo? É isso que eu quero saber. Qual é o limite do médio prazo? Já estamos no ano 3, pô. Será que o limite do médio prazo são 5 anos? Então seria 2027 e 28? 29 ou 30? Qual é o limite do médio prazo para o Bahia realmente começar a entregar alguma coisa? Porque com muito menos do que isso, o Bahia já foi bicampeão brasileiro. Lá atrás, mas foi, está na história. Está na história, isso ninguém pode tirar. E aí? Deixa você aqui embaixo a tua opinião. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui do Nerd Bahia, traga mais baianos para, digamos assim, essa comunidade que já está quase chegando a 7.000 inscritos. Tchau, galera!